Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar dessa noite. Vamos esperar só o pessoal entrar e a gente inicia nosso conteúdo de hoje. Hoje, uma terça-feira, dia 6/12, em clima de Copa do Mundo, em clima de Natal, em clima de recesso e chuva em São Paulo. Então, vocês imaginam que caos que está por aqui. Só mais um minutinho, o pessoal entrando na sala e a gente vai começar já o nosso conteúdo de hoje. A convite aqui da AdTech, uma parceria com a Timuan. Já já a gente inicia o nosso webinar. Primeiro agradecer a parceria e o convite da Marli, da AdTech. Marli, está por aí? Tá aqui, doutora. Eu aqui tenho que agradecer a sua generosidade e todo o seu conhecimento que você desfruta com a gente. Quando nós avisamos os doutores, eles ficaram muito felizes, porque sabem da sua competência, do trabalho com tanta dedicação que você, a Tiuman, faz. Então, nós da Edtech aqui temos que agradecer, viu? Muito obrigada. Obrigada, Má, pela oportunidade da gente falar um pouquinho hoje sobre a nova era dos alinhadores, seja selfie, né? A nossa proposta hoje, então, é contar para vocês um pouco da nossa experiência com o sistema selfie, que nós estamos utilizando desde o início do ano. Então, é um período curto quando a gente fala de ortodontia, mas um período suficiente para a gente tirar nossas primeiras impressões, né? Para a gente entender, apesar de ser algo novo no mercado, seja selfie, os alinhadores já estão aí há um tempo e a nossa experiência também já tem alguns anos aí, né, de pista. Então já dá para a gente ter uma ideia, né, do que fazer ou não fazer com os nossos alinhadores ortodônticos. Então, hoje, a nossa proposta é apresentar para vocês um pouquinho da teoria, né? Um pouquinho de como trabalha a Timuan na educação com alinhadores. O meu nome é Elaine Takehara, eu sou ortodontista, me graduei em Araraquara em 2001, fiz minha especialização em ortodontia aqui em São Paulo com o Dr. Luciano da Silva Carvalho. Desde lá venho trabalhando com alinhadores e em 2006 comecei a usar alinhadores ortodônticos aqui no meu consultório e tive a oportunidade de trabalhar em paralelo à clínica ortodôntica, né, a clínica privada também, na educação com alinhadores, ingressando lá na Align Technology do Brasil em 2011, onde eu coordenei o suporte clínico, trabalhei também no setor de educação, criamos o Invisalign Training Center, os primeiros cursos de alinhadores no Brasil, e desde 2017 venho seguindo com esse programa de educação em alinhadores e consultoria com a Timuan. Tá? Então, é um prazer enorme estar hoje aqui compartilhando um pouco com vocês, não só da experiência do selfie, que é algo novo, né, uma nova era, mas já também um pouco das nossas impressões e aí o que a gente trabalha com essa era digital. Recentemente ingressei também na Abralo como co-diretora da Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos e Fluxo Digital e Odontologia, e eu digo para vocês que esse foi um grande divisor na minha carreira, porque a estar, né, na codiretoria da academia me fez enxergar não só essa etapa dos alinhadores, mas o fluxo como um todo da odontologia de uma maneira muito mais generalista e abrir a mente, né, não só para uma marca, um sistema, mas para o que tudo do mercado, toda a tecnologia pode entregar e o maior beneficiado serão sempre os profissionais, né? É lógico que o paciente também ganha muito com isso, mas a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de trabalho, né? As nossas ferramentas, elas se ampliam muito quando a gente utiliza o fluxo digital na odontologia e especificamente na orto, tá? Então, a Abralo aí, eu agradeço muito a companhia da doutora Miriam Ábido e da doutora Juliana Daia, porque elas que me fizeram enxergar uma série de coisas que se antecipam também, né, passos do mercado e grandes revoluções. Então, vamos começar falando quem somos, né? Eu apresentei um pouquinho da Timuan para vocês. Hoje, a Timuan, a gente trabalha em paralelo com a nossa clínica, que é o Smile Center, onde temos uma equipe multidisciplinar. Então, sempre que eu falo um pouquinho sobre a nossa trajetória de educação, eu falo que eu não me formei para ser professora. E eu caí de paraquedas por aqui, mas porque eu acho que as pessoas se identificam, vamos dizer assim,
com quem faz, com quem põe a mão na massa, né? Então, acompanho o Maurício Casa, não só nosso sócio, mas meu marido há alguns anos aí, então acompanho a experiência dele com alinhadores e a empolgação dele é inspiradora, né? Então, a gente segue os passos dele e trabalha para ver se tudo isso realmente vai funcionar. Então, com a Timuan, nós temos mais de 20 anos de experiência com alinhadores, e 11 anos de experiência na educação com alinhadores. E trabalhando hoje no consultório, eu acho que é o que dá essa faceta para a gente de ensinar somente realmente o que nós fazemos, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui no nosso webinar, tá? Então, ao lado hoje, então, da Timuan, nós temos também a Adtech, né, que é uma empresa que dispensa apresentações há décadas no mercado, trabalhando com produtos ortodônticos. A representante hoje aqui é a senhora Marli, né, que pode até falar um pouco mais sobre a Adtech para vocês, mas a Adtech ela tem uma gama enorme de produtos ortodônticos, não só no Brasil, mas também produtos que são vendidos lá fora, com padrões internacionais de qualidade, certificações, e hoje ela entra também, hoje não, né, já há alguns anos no ramo dos alinhadores ortodônticos com a Cleartech, mas inaugura uma nova fase dessa era digital, com a entrada também do Maurício, junto com o doutor Alexandre, o Edu e a doutora Dilza, tá? Então, eu acho que foi uma união aí que vai acrescentar muito, não só a empresa, mas vamos pensar em mercado. O que é que tudo isso traz, né, para beneficiar o mercado, os profissionais e, inconsequentemente, nossos pacientes? Marli, quer falar alguma coisa mais sobre... Ah, sim, doutora. Os doutores sempre perguntam para nós, né? Muitos conhecem a Adtech, porque já tem 32 anos de mercado. É uma empresa feita por ortodontistas, né? O doutor Alexandre e a doutora Dilza são ortodontistas. A Adtech é muito forte também, quanto dentro e fora do Brasil, né? E eles fabricam alinhadores desde 2011, então eles têm um know-how, né? Nessa questão dos alinhadores. E eu acredito que, como você falou, esse casamento entre Dr. Maurício, Dr. Alexandre, doutora Dilza e o Eduardo, o mercado vai ganhar e muito. E hoje a recepção que a gente tem nos consultórios, né, com os doutores, isso no Brasil, é muito boa, porque o que a gente vê é que os dentistas sempre falam para nós, poxa, hoje eu me sinto protagonista do meu negócio, né? Hoje eu consigo oferecer um alinhador de qualidade com preço para o meu paciente, que ele não vai sair daqui com o sonho de ter um alinhador, né? Mas ele vai conseguir colocar o alinhador dele com qualidade. O mercado brasileiro precisava de um aparelho com qualidade, então nos deixa muito feliz com isso, né? E muitas novidades virão também para o próximo ano, né? Isso já foi falado para o mercado, inclusive, a empresa Angel Aligners, que é uma empresa fortíssima na Ásia, principalmente na China, ela é parceira hoje também, né, da Adtech, e o ano que vem a gente vai ter muita novidade. Então, se os doutores já ficaram surpresos com o selfie, com essa revolução, né, doutora Elaine, que a gente causou aí no mercado, a gente meio que bagunçou um pouquinho o mercado por um lado positivo em relação aos alinhadores, né, de uma mexida boa no mercado, acho que foi bom para todo mundo, concorrência saudável e é bom e faz parte, né? Então, ano que vem vai ter muita, muita novidade. Então, a gente fica muito feliz. É muito trabalho pela frente, mas eu acho que todo mundo que trabalha nesse setor de tecnologia, a gente não busca nada diferente disso, né? Que é inovação. Então, é sempre... não existe ser acomodado quando a gente trabalha com tecnologia, né? E eu acho que isso cabe muito bem no conceito do self, que é algo que nós vamos falar agora. Marli, muito obrigada aí pela sua companhia, não só sua, mas eu sei que deve ter outros representantes. O time está aqui, Aí, sim. O time está aqui, doutora. quem quiser entrar para falar alguma coisa, por favor, é só levantar a mão que a Camila sobe vocês, tá bom? Obrigada, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham durante a aula, joguem para mim, os doutores ali no chat ou no Q&A, que eu estou aqui de olho também, e aí eu vou parando para responder.
tá bom? Primeiro eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre o conceito selfie, né? Ficamos por tantos anos, eu estou falando da minha própria experiência, a minha impressão, tá? Ficamos aqui tantos anos trabalhando com uma única marca de alinhador, e por que de repente virar isso e transformar isso para uma multimarcas, né? Como eu falei para vocês, a Bralo abriu muito minha cabeça em relação a isso e a necessidade do profissional ele se colocar à frente de qualquer marca, tá? Não só na área da odontologia, mas se nós olharmos o mercado, vocês vão ver que as coisas também funcionam assim. Tá? Então, o conceito do selfie, ele vem para democratizar o acesso aos alinhadores. Quando a gente fala, né, em democratizar o acesso aos alinhadores, nós estamos falando não é de uma popularização do produto com uma queda de qualidade, aumenta volume e piora a qualidade. Nós estamos falando em entregar o resultado para o paciente de um tratamento que possa ser executado com excelência, com uma ferramenta que utilize sim uma alta tecnologia e uma qualidade, mas que coloque, primeiro, o doutor como protagonista do seu negócio. Segundo, que tenha uma acessibilidade da tecnologia, é pegar essa tecnologia e conseguir que isso atinja um maior número de pacientes, tá? E terceiro, sim, vamos falar do preço, né? O preço é uma proposta de negócio diferente, né? Para a gente poder também precificar de uma forma diferente no nosso consultório. Então, esse conceito do selfie é algo que é muito atual. Quando nós pensamos em, como eu falei, em tecnologia, vamos supor, quando foi Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, será que para ele sucesso era ter uma tecnologia enorme, gigante, na mão de poucos? Ou ele criou um produto que, apesar de ter um valor, um custo mais elevado do que os outros smartphones, as outras propostas de telefonia móvel, poderia se criar um desejo em relação a isso e uma forma que todo mundo pudesse acessar essa tecnologia, tá? Então, eu acho que o dia que ele ficou feliz foi o dia que todo mundo queria comprar um iPhone e que esse preço, apesar de não ser algo tão baixo, um custo assim, bobagem, vamos dizer assim, era acessível para se entregar a todo mundo, tá? Então, eu acho que essa é a grande proposta, é o que a gente pode falar em relação ao sucesso na ortodontia digital. E aí, quando a gente faz essa analogia, então, para a nossa especialidade, a gente pensa por que usar outras marcas de alinhadores. Então, uma coisa que na minha cabeça era bem claro, era a possibilidade da gente fazer um self-branding, é você criar, é você valorizar a sua própria marca. A segunda é a transparência, né? É muito mais interessante quando a gente tem outros produtos para oferecer e você não é um vendedor exclusivo de uma marca. E a terceira é em relação ao preço. Vamos destrinchar, então, esses três grandes motivadores, vamos dizer assim, pelos quais eu fiz a minha transformação aqui no consultório. Quando nós falamos de self-branding, você trabalhar a favor de uma marca, é você gastar dinheiro, é você investir para você vender a sua própria marca, tá? Hoje no consultório, eu coloquei aqui o exemplo da esquerda, né, de uma colega nossa, da Tatiana. E ela aqui, quando ela vende um tratamento ortodôntico, o que o paciente leva para casa é a doutora Tatiana Almeida, né? Essas são as cases personalizadas que nós fazemos também. Hoje a Ditec tem essa proposta que você pode personalizar cases com a sua própria logo, né? O sistema selfie, que é o que vocês estão vendo aqui, ele vem dessa forma. A caixa é selfie, a caixa é para o doutor, é selfie, a tecnologia é selfie, mas o que vai para o paciente, o guia de início, o guia do paciente, a embalagem, os cases, são todos personalizados com a marca do doutor. Então, quando a gente faz aqui, a gente vai objetivamente no nosso self-branding, tá? E esse self-branding, o que é que a gente vende? Qual é o alinhador da Simões Smile Center hoje? É um alinhador que é vendido por uma empresa de alta tecnologia, mas que ela autoriza a venda do seu produto no white label. White label é quando você tem um produto que você vende sem a sua marca,
para o revendedor colocar, estampar a marca como se o produto fosse dele. Na verdade, será. A tecnologia é a do fabricante, mas é você quem está vendendo o seu produto, tá? Então, isso é praticado hoje no mercado em diversos ramos. Por exemplo, pão de açúcar. Quando a gente vai lá no supermercado Pão de Açúcar e você compra os produtos da Taek, né? Você não está comprando, você está comprando que é uma marca do Pão de Açúcar. Eles compram de diversos fornecedores e colocam a marca deles, né? Então, eles não estampam Pão de Açúcar, mas eles vendem Taek, antes vendia no Estre, que é do mesmo grupo, no Pão de Açúcar. Então, uma empresa produziu o tomate, produziu o biscoito, produziu diversos produtos e venderam ao Pão de Açúcar para revender com a marca deles. Isso é white label, é isso que hoje a Adtech tem praticado no nosso mercado ortodôntico. E ainda a questão da transparência, o que eu entendo? Que vocês, como vendedores de serviço, vocês podem vender diversas marcas de produtos, tá? Então, quando eu vou ao supermercado comprar um sabão em pó e eu olho na prateleira e só tem uma marca, mesmo que seja a marca que eu gostaria de comprar, eu me sinto um pouco frustrada, porque eu penso, mas e aí, por que será que só tem uma marca? Então eu sou obrigada a comprar essa marca pelo preço que ele me oferece, porque eu não tenho nem parâmetro de comparação. Se eu gosto de comprar o Tixan IP e só tem ele na prateleira, eu não sei comparativamente se aquilo está justo. Agora, se eu tenho dois produtos e eu sei que esse Tixan está muito caro, eu vou para o outro. Então eu tenho opção. Tá? Então, a proposta aqui é dar para o nosso cliente opção, é a nossa transparência. Você pode oferecer para ele mais que um produto para você oferecer o seu serviço, que o seu serviço é o tratamento ortodôntico. Mas para isso nós podemos oferecer mais que um produto. Tá? Então, isso é algo que também, quando eu comecei a oferecer outro sistema de alinhadores, eu ficava meio confusa. Eu falei, gente, como que eu vou justificar para o paciente que eu trabalho com diversas marcas de alinhadores e depois, quando as coisas começaram a rolar e o paciente começou a entender o que era e me dar o feedback que era muito interessante, né, da escolha de qual produto ele queria usar, eu comecei a entender que aquilo fazia bem para o meu negócio, que aquela transparência era algo muito positivo. Tá? E o terceiro ponto que eu penso hoje é preço, né? Outra coisa que as pessoas, às vezes, quando iniciam a trabalhar com selfie, elas ficam em dúvida é, gente, como que eu vou oferecer um produto? Se eu oferecer mais barato, vai parecer que é pior. Não vai parecer que é pior, vai parecer que é diferente. Se você equalizar, né, o valor que você cobra o seu serviço, por exemplo, as suas consultas, as suas manutenções ortodônticas, mesmo num preço fechado, o valor que você define de produto e de serviço ortodôntico, você está sendo só transparente, você não está dizendo que você custa menos trabalhando com outro produto. Eu dou sempre um exemplo muito banal, mas lá na minha família, o pessoal adora o bombom de cereja da Copenhagen. E por anos ficávamos comprando o Cherry Brand, que apesar de ser maravilhoso, ele tem um preço bem salgado. Até que um dia faltou, na pandemia, esse bombom lá na loja. E a vendedora me ofereceu outro, tá? Então, olhem só que interessante. O bombom de cereja, ambos são Copenhagen, mas uma linha é importada e a outra linha é nacional e tem custos diferentes. E ambos são bons. Ninguém questiona a qualidade quando sai o bombom de cereja da Copenhagen, tá? Então, isso também é uma coisa que a gente vive no mercado em N situações. E ninguém nunca achou esquisito a Copenhagen oferecer dois tipos de bombom de cereja, né? Então, isso é um produto, isso é a venda do produto, é você oferecer a mesma marca, sob o mesmo branding, só que opções diferentes. Para quê? Para o cliente ter escolha. Tá? Então, isso pode acontecer também no nosso consultório, quando a gente oferece a diferença do produto, que tem custos diferentes, para você oferecer o seu serviço. Não vejo nenhum problema em fazer isso e hoje acredito que seja até muito mais transparente e honesto. Então, essa é a proposta de negócio do Selfie.
tá? Então, o modelo self, como nós falamos, ele democratiza o acesso aos alinhadores, não só por ter uma forma, um preço mais acessível, atraente, vamos dizer assim, como também uma forma de pagamento diferenciada, mas também por possibilitar o acesso dessa tecnologia a muitos doutores. E a possibilidade de você imprimir nos seus alinhadores a sua própria marca, né, torna você um protagonista desse tratamento, né? Você está tratando com os alinhadores da sua própria marca. Tá? Então, hoje, o que a gente vê mais comumente no nosso mercado? Nós vemos uma oferta de tratamentos em pacotes. A maioria das empresas vende para o doutor tratamentos em pacotes, que seriam tratamentos de pares de alinhadores, 7, 14, inclui um refinamento, 2, 24, 30, ilimitado, 5 anos. Então, cada empresa arranjou um pacote interessante, né, para oferecer para o cliente, tá? Mas então, o que acontece aqui? Acontece que quando o doutor compra um pacote, muitas vezes isso limita ele em finalização, né? Então, falta um pouquinho, e se você não pegou aquela outra modalidade daquele pacote, você ficou engessado, você não entrega o resultado, você não consegue pedir mais, o paciente não quer pagar por mais alinhadores naquele momento, porque já teve o início do pacote. Isso também para o doutor é algo que engessa um pouco, porque nós temos que dispor todo o início do tratamento que a gente recebe do nosso cliente para pagar o valor daquele pacote, tá? Então, até o fluxo de caixa, ele ficava um pouco emperrado quando a gente tinha que pagar os boletos dos alinhadores quando nós trabalhamos em pacotes. Tá? A proposta do modelo self é totalmente diferente. Quando a gente faz um planejamento e você tem aqui a linha dos alinhadores ativos, né? E também tem geralmente uma arcada que dispareia em número de alinhadores da outra. Então, vamos supor que nesse caso, olha, só para a gente tomar como exemplo, tem um tratamento que tem 40 alinhadores na arcada superior e a gente tem 18 alinhadores na arcada inferior, tá? Então, como é feito o modelo do self? O modelo do self, nós fazemos o planejamento inicialmente de uma vez só e temos já essa proposta de quantos alinhadores nós temos para usar e tratar. Só que os envios, eles são trimestrais. Então, dependendo do que você, como profissional, opta para aquela maloclusão em intervalo de troca, você pode trocar a cada 14 dias, você pode optar por trocar a cada 10 dias, você pode optar por fazer trocas semanais. Depende muito do caso, né? Hoje, como a gente elege essa troca, esse intervalo de troca? Geralmente depende das condições clínicas. Qual é o tipo de movimento, qual é a idade do paciente, qual a complexidade, qual é a cooperação, como tem sido a resposta biológica, tudo isso faz a gente mudar o intervalo de troca, tá? Mas a gente vai eleger para aquele paciente o intervalo de troca e, mediante isso, nós saberemos quantos alinhadores serão consumidos no trimestre. Então, vejam que interessante essa proposta. Se nós fizermos trocas a cada 7 dias, por trimestre, eu recebo 12 alinhadores. E aí, eu vou pagar por trimestre 12 pares de alinhadores, nesse caso. Tá? Se eu fizer trocas a cada 10 dias, eu vou trocar 9 alinhadores por trimestre. Então, eu vou pagar 9 alinhadores por trimestre. Vocês entendem como o intervalo de troca também, né, ele muda até essa questão do fluxo financeiro do tratamento, né? Então, nós temos N possibilidades. Escolher isso por uma questão clínica. Se é um paciente que tem menor condição e você vai esticar um pouco os intervalos, você consegue fazer o custo por trimestre cair, porque você vai usar menos alinhadores em 3 meses, e assim nós vamos fazendo as nossas escolhas. Tá? Então, essa opção ainda te permite parar a qualquer momento. Então, vamos supor que em dado momento do tratamento, no alinhador número 20, eu percebo que o caso desandou, os dentes estão desadaptados, o lateral está fora do casulo, está incomodando esteticamente o paciente. Então, naquele momento, eu posso interromper a fabricação dos próximos alinhadores e eu não vou pagar por eles. Então, eu paguei aquela sequência até o alinhador X, né? Aqui é um pouco mais, né? Tem 20
no superior e 18 no inferior, né? Então, são 38, desculpa, tá errado esse número. E nesse momento, eu interrompo a fabricação para poder fazer o quê? Para poder fazer uma correção, um novo planejamento virtual. E aí, eu começo novamente até finalizar essa movimentação. Tá? Então, como a gente tem a cobrança por trimestre e por alinhador, então tudo isso muda também quando nós fazemos dessa forma. Então, se eu tinha um tratamento com 40 mais 18, que eram 58 alinhadores, mas eu não precisei utilizar, eu não estou pagando por esse pacote inteiro, eu pago parcialmente. Ainda tem uma outra questão, as cobranças são por alinhador, o custo é por alinhador. Então, se um arco finaliza antes, eu não preciso pedir passivos em todos. Se eu pedir passivos em todos, eu vou ter que pagar 80 alinhadores, que é o que acontece nos pacotes hoje, né? Quando uma empresa, ela precifica um pacote, com certeza ela não está doando alinhadores. Todo aquele preço total inclui todos os alinhadores que nós poderíamos usar, inclusive os passivos. Então, nesse caso, se eu não quiser passivos em todos os estágios, eu posso eleger pagar os ativos, que seriam 58, e trocar um passivo por mês, ou fabricar um acetato, ou manter uma contenção fixa. Eu posso escolher como eu quero trabalhar. Essa é a forma principal do modelo self, é você como protagonista decidindo como você gostaria de trabalhar, tá? E aí, se eu quisesse colocar um passivo com troca de 14 dias, trocando, né? Então, uma vez ali por mês, eu teria 11 alinhadores até o final do tratamento, teria que pagar 69 ao invés de 80. Então, posso usar os passivos, mas eu preciso trocar toda semana? Eu preciso trocar, fazer a troca toda vez que eu trocar o outro? Não. Eu posso eleger também, na hora de fazer a aprovação do setup, um número que eu quero de alinhadores passivos. Então, como vantagem desse modelo self, o que eu enxergo? Eu enxergo a facilidade da correção durante o tratamento. É você não tocar o tratamento com o alinhador desadaptado, porque os alinhadores já estão aqui. Você interrompe, você rescaneia, você faz um novo planejamento virtual e recebe novamente alinhadores bem encaixados, bem adaptados para fazer a finalização. A outra questão é o fluxo de caixa. Você não precisa antecipar o pagamento do pacote. Você vai pagar ele em trimestres, em parcelas, conforme você utiliza os alinhadores. Com trocas mais frequentes, ele fica mais alto, com trocas menos frequentes, o custo também cai. Então, você pode adequar isso não só a esse fluxo, à necessidade desse fluxo de financeiro, mas também às questões clínicas. A inadimplência, você não terá problema com a inadimplência, porque se o paciente ele para de te pagar num dado momento, né, ele interrompe o tratamento, ele para de vir ao consultório, muda de país, etc e tal, você não precisa fazer as trocas, você não precisa transferir, você simplesmente para o tratamento, interrompe, e dali para frente você não deve mais nada à empresa, e também não pagou antecipados os alinhadores que não foram utilizados. E a grande vantagem também da dentição mista, eu vou falar, a dentição mista seria legal porque você consegue replanejar, né? Um caso que o dente erupciona, que ele está em troca, que muda muito frequente a dentição, mas eu vou dar uma outra vantagem clínica, um relato pessoal, eu vou mostrar um caso para vocês ali. O material do alinhador e o recorte cervical dele, eles são extremamente interessantes para dentes curtos, tá? Que é uma grande dificuldade que nós temos quando nós tratamos com alinhadores, tá? Então, eu acredito que essas 4 vantagens sejam suficientes para fazer a gente pensar em experimentar um novo modelo de alinhadores aí no nosso consultório, tá? Sobre o investimento do alinhador, nós falamos que, então, o pagamento do alinhador é feito por alinhador, né? O pagamento do tratamento é feito por alinhadores. Então, existem várias modalidades na plataforma do Seja Self. Existe a modalidade que nós conhecemos, que é o alinhador de, como se chama, full service, né? Que é o complete, tá? Então, ele inclui um planejamento virtual, já vem o modelo 3D, os alinhadores são entregues direto no consultório, tem a embalagem personalizada, a case, a necessaire, a caixa self e só não inclui as contenções, tá? Então, esse modelo, que é o que nós geralmente utilizamos aí com maior frequência, que é o full service, tem esse valor da coluna do complete, R$ 35,00 a unidade do alinhador,
Template, guia de attachments, o mesmo preço também, tá bom? Alinhadores passivos seria o mesmo preço também. E o planejamento 450, incluindo 2 setups virtuais, sendo o primeiro e um de refinamento já está incluso nesse valor, tá? Então, a primeiro trimestre a gente vai pagar o planejamento virtual e os alinhadores que serão utilizados. Os demais, só os alinhadores. Existe também uma modalidade de Seja Self chamada Self-Plan. O self-plan, o que que é? Você pede para self só o planejamento virtual, mas você não quer a modelo 3D, você não recebe o modelo 3D, né? Ele é fabricado para fabricar os alinhadores, mas não são feitos os modelos nem os alinhadores, tá? Então, você pede só o planejamento virtual se você quer fabricar isso em outro local, levar isso para o exterior, fazer impressão e os alinhadores lá fora, ou você tem o seu consultório, um laboratório. Uma outra modalidade é o U-Plan, quando você faz o planejamento com software próprio, vamos supor, você utiliza um software de planejamento aí no seu consultório, e você quer enviar, já faz o seu planejamento e envia para Self fazer a produção dos alinhadores, tá? Então, aí você teria só essa parte, essa etapa aqui do custo. Print 3D, quando você pede uma impressão do modelo em 3D. Então, o valor de cada modelo físico para receber o modelo, R$20. E o retainer, que é a contenção selfie, ela tem uma embalagem que também vem num saquinho plástico, personalizado com o nosso logotipo e custa R$50 a unidade, tá? Então, esses são os produtos da plataforma do Seja Self. Eu vou falar um pouco agora sobre o alinhador self e as primeiras impressões clínicas que eu tive, né, tendo contato e colocando esses alinhadores nos nossos pacientes. Deixa eu ver aqui no chat, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, fiquem à vontade, por favor, de fazer as perguntas ali, que eu paro para responder para vocês. O primeiro comentário que eu vou fazer sobre o alinhador self, né, é sobre o abraçamento desse alinhador. Nós sabemos clinicamente, biomecanicamente, que existem 2 pontos principais que vão influenciar no nosso abraçamento do alinhador. A primeira é o material. Então, é sempre importante a gente conhecer qual é o plástico que a gente utiliza ali. E segundo é o recorte cervical, né? Nós temos diversos tipos de recorte de alinhadores hoje no mercado, recortes retos, recortes em curvas, para a gente entender também as diferenças em relação ao abraçamento que isso traz no dente. Hoje o alinhador self, ele é fabricado no material chamado copoliéster, tá? O que é o copoliéster? É um polímero plástico, né? Só que ele tem dentro dele, na composição dele, ele tem uma elasticidade. Isso é muito importante, tá? Porque ele não é um plástico duro, como era um PETG, né? Um plástico que é comumente usado nos alinhadores em office, nos outros, em diversos alinhadores nacionais. Então, o PETG é um plástico duro, é um acetato rígido, e hoje o Self ele é fabricado com um polímero elástico, que tem boa flexibilidade, boa estabilidade, boa resistência ao atrito e também essa elasticidade, que confere uma propriedade muito legal para a ortodontia, que é a memória elástica do material, tá? Uma diferença que nós temos, assim, bem significativa em relação a outros polímeros termoplásticos que a gente conhece e que tem elasticidade, tem essa memória, é a sensação que o plástico ele não é tão mole, tá? Então, no início, quando a gente insere um alinhador de self, a gente acha ele um pouco duro demais, mas comparado ao PETG, ele já tem uma melhor elasticidade. Então, se nós formos pensar num poliuretano, ele é mais duro. Se nós formos pensar num PETG, ele é o meio do caminho, ele é mais mole. Então, essa propriedade do copoliéster, que é o plástico do self, ele tem trazido excelentes surpresas, tá? Surpresas positivas também na nossa indicação clínica. Aqui é um gráfico que compara o PETG, que eu falei para vocês que é um material rígido, com o copoliéster, e como o copoliéster ele consegue se manter, né, mais uniforme nessa ativação aí do plástico. Tem uma pergunta aqui do Celso. Ele colocou:
Tudo bem, Celso? Boa noite. Se eu quiser atrasar as demandas de alinhadores por causa de qualquer motivo que o paciente não usou, é possível? É possível, Celso. Quando a gente aprova o setup, você tem as fases de fabricação. Então, antes de 14 dias do início daquela produção, se você entra na sua página, que é a plataforma Selfie, faz um ajuste de fase, você consegue atrasar essa produção, ou até interromper, tá bom? Então, isso é possível, sim, chama-se ajuste de fase. Em relação ainda ao material, nós falamos sobre o recorte cervical. O selfie, ele é recortado em curvas. Ele tem esse modelo, né, que a gente chama, que é scalloped, que é esse recorte que vai sendo feito assim em ondas, tá? Então, esse recorte em ondas, ele tem um ponto que eu acredito que seja a melhor estética. Quando nós vemos no mercado, tem diversos alinhadores que são retos, né? O Ortholiner da Compass, o Clear Correct da Straumann, alinhadores, até se eu não me engano, da Soul Smile, ele é reto também. Então, existe essa diferença. E existe uma impressão clínica de que os alinhadores que têm a borda alta, ele tem um melhor controle biomecânico para torques, controles de giro, porque ele consegue fazer um suporte muco. Ele não é só dento suportado, ele é muco-dento suportado. Então, para muitos movimentos, isso poderia ser vantajoso, sim, tá? Por outro lado, no meu ponto de vista, o recorte cervical em curvas, ele é muito mais estético. Mas o que eu senti do recorte cervical do selfie é que ele tem uma grande vantagem, que ele, por ser em curvas, mas não aliviar tanto o recorte na região da papila, ele não comprime a papila, ele tem um alívio, mas ele não é recortado até o final da papila. Ele consegue abraçar mais essa área retentiva, que é essa curva aqui do dente, tá? Então, não só embaixo, como também nos dentes superiores, o que confere a ele uma maior retentividade. E isso muda completamente a necessidade de attachments e o design dele. Visto que o material ele tem uma maior retentividade, os attachments self, eles são menores, tá? E muitas vezes eu vou dizer para vocês que eu me surpreendi com a retenção do alinhador self, e eu acabei não colocando os attachments do paciente, mesmo tendo colocados, planejados no setup virtual. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo agora de um setup em dentes de leite, em dentição decídua, tá? Vejam aqui que eu coloquei alguns attachments também de retenção nos molares, né, decíduos ali nos posteriores. Então, um setup de um paciente jovem, 6 anos de idade, e aí a programação de descruzamento, tá? E eu tinha a proposta de colocar attachments de retenção, olhem o formato, a anatomia desse attachment de retenção do self, como ele é pequeno, como ele é bem discreto, bastante estético também, tá? Para eu não correr o risco desse alinhador cair, até porque eu tinha colocado ali alguns platôs para ajudar na desoclusão e descruzamento. E eu vou contar para vocês que esse paciente, eu trato ele lá em casa, é meu filho. E notem só que eu não coloquei os attachments dele. O Rafa usa os alinhadores sem os attachments e o alinhador não cai, tá? Isso é uma coisa impressionante, porque a coroa é curta, mas o material, ele tem uma certa estabilidade e retentividade que são muito interessantes para a gente trabalhar nesses dentes também com coroa curta e dentição mista e decídua. Tá? Então, aqui foi só um exemplo para vocês do que o material e o recorte eles podem fazer em relação aos nossos alinhadores. Tá? Então, esse aqui eu juro que é verdade, porque eu trato ele em casa e eu não teria por que mentir para vocês. Falando agora sobre o software de planejamento e visualização, né? Eu vou falar, a Valéria está perguntando aqui no chat se a possibilidade de solicitar recortes para botão. A possibilidade, Valéria, e eu já vou mostrar os recursos que o Selfie tem, tá bom? Logo depois agora do software, a gente já vai entrar para ver os recursos. Eu queria mostrar para vocês aqui só um overview, né, do Clean Viewer, que é o software de visualização do setup da Selfie.
que ele tem um aspecto muito semelhante ao que a gente já está acostumado, hoje até mudou. Eu esqueci de atualizar essa foto, me desculpem, mas agora o fundo é cinza e o attachment também é cinza. Mas a gente tem aqui as visualizações por lados, maxila, mandíbula, retira um arco só, consegue rodar o modelo. Eu não vou entrar hoje no software para a gente não perder muito tempo, mas a gente pode marcar um dia só para apresentar para vocês o Clean Viewer. Tem a vista composta, tem a grade, tem a visualização, remoção do attachment ou não. Todos os recursos que nós estamos acostumados para fazer a observação do planejamento virtual, nós temos aqui no Clean Viewer, tá? O que tem muito legal em relação ao IPR, eu acho um grande diferencial. Primeiro, o relatório, você tem a possibilidade de fazer impressão aqui direta do planejamento virtual, mas o que eu acho legal é que as bandeirinhas do IPR, quando você dá o play, elas acendem no estágio que você tem que fazer, a quantidade que você tem que fazer. Então, ele vai mostrando progressivamente ao longo do tratamento, se tem uma face que você faz um IPR maior, ele divide para você em IPRs progressivos e ele te dá. Em X dente, você faz 0,1 agora, 0,2 no estágio 6 e 0,2 no estágio 8. Então, ele vai sinalizando para você esse IPR progressivo em cada etapa, tá? Tem a sobreposição, que é o sombreamento, né? Os contatos finais de oclusão também são sinalizados. A tabela de movimento, ela é feita por não só o total, mas por alinhador. Você sabe qual é o movimento de cada alinhador, o que facilita muito na comunicação com os técnicos, porque você consegue ver o quanto foi feito a mais para você pedir para fazer a remoção, para você pedir o ajuste do torque, da rotação, de um alinhamento, qualquer situação com a tabela de movimentos por estágio, você consegue ter esse descritivo, tá? Isso tudo para compensar que ainda o Clean Viewer não tem os nossos controles em 3D. Então, você consegue se comunicar vendo a tabela de movimento de uma forma bastante específica, ok? Então, essa é a carinha aí do nosso Clean Viewer, que é um software próprio. É muito interessante, eu vou mostrar para vocês uns casos, mas vocês vão ver que tem outro visualizador. Ao longo dessa jornada, desde que foi lançado o piloto do Selfie até o lançamento em setembro, e agora, né, que já estamos rodando aí 3 meses do lançamento oficial, eu já vi umas 3 ou 4 versões do visualizador, tá? Então, como é um software próprio, a Adtech consegue, com uma certa agilidade, trazer melhorias, né? Ouvindo o feedback dos doutores. Isso é muito gostoso de participar. Aqui, Valéria, vamos falar um pouquinho dos recursos agora do Selfie, tá? Então, eu tentei colocar numa tela algo que a gente conseguisse visualizar de uma forma total todos os recursos, mas nós temos o que para eles? Nós temos attachments de retenção, attachments oblíquos para fazer controle de raiz e rotações, attachments com comando de extrusão, né? Tudo vai depender da posição que ele é colocado ali, para facilitar o deslizamento da face oblíqua, que é o bisel. Tá? Nós temos a possibilidade de colocar cuts para uso de elástico, não só do tipo gancho, mas também aqui embaixo, ó, os botões, eles vêm representados. É possível colocar rampas de desoclusão, os bite ramps, é possível colocar guias de erupção, é possível colocar pônticos, é possível deixar dentes imóveis, a sinalização do IPR, então tudo isso no nosso modelo Selfie também é possível adicionar. Tá? Então, não tem nada, Power Arms vocês também podem solicitar, então não tem nada assim que eu me lembre que não tem. A única coisa que não tem é a ranhura para torque, mas que hoje a maioria dispensa do planejamento virtual e acaba fazendo com alicates no próprio consultório, tá? Então, em relação à possibilidade de adicionar os recursos, não vejo nada muito atrás. Um recurso que nós não temos no Selfie é recursos de avanço mandibular. Mas também tem certas ressalvas com o uso dos recursos de avanço mandibular em alinhadores, então, para a minha prática clínica, não tem feito falta, tá bom? Deixa eu ver que tem alguém erguendo a mão aqui. Será que alguém quer falar? Glauber, tudo bem? Boa noite. Didio Girardi, se quiserem alguma dúvida, podem colocar ali no chat para a gente conseguir ler, combinado?
Deixei aqui os slides, ó, em detalhes, só para vocês terem uma visualização no Play dos recursos do Clean Viewer. Então, ele gira o modelo da mesma maneira, tem as fotos do lado direito, tem as visualizações, né? Nada muito diferente do que nós já estamos acostumados com softwares de visualização de planejamento virtual, tá? Bom, agora aqui eu vou apresentar para vocês rapidinho a plataforma Selfie. Lembrar para vocês que vocês só conseguem acessar a plataforma, ter o acesso à página da Selfie, se vocês adquirirem o passaporte Selfie. Então, quem ainda não tem o passaporte, entrem lá na página de sejaself.com.br, ele vai direcionar vocês para a Adtech Shop e conversem com o seu representante aí local, porque eles conseguem conceder um desconto para que vocês adquiram o passaporte lá no site, tá? Quando você adquire o passaporte, além do acesso, você tem a sua própria plataforma, sua clínica virtual na Selfie, e você recebe um case com o alinhador demonstrativo. Deixei uma parte aqui para eu acessar o site com vocês, só para mostrar a carinha deles. Então, eu vou pedir licença que eu vou tirar o compartilhamento, vou acessar aqui uma página da internet, só um minuto que eu já entro com vocês para apresentar essa plataforma. Deixa eu só ver onde eu estou aqui. Aqui, deixa eu entrar só para compartilhar para vocês. Desculpa. Aqui. Bom, esse aqui é a plataforma Selfie, é o site, então self.ddo.dental. Então, quando vocês entram, vocês logam aqui e aí vocês têm um overview que é o dashboard dessa sua plataforma, tá? Aqui do lado vocês têm como personalizar o perfil de vocês, colocar os dados, colocarem as unidades de atendimento, colocar os dados para questão de nota fiscal. E aqui no dashboard a gente vai ter os nossos pacientes numa linha do tempo. Então, o primeiro item são os nossos pacientes, adicionar um caso, as pendências da clínica, então ele vai correndo daqui para cá. Se você vai enviar uma prescrição e tem uma pendência, ele aparece aqui. Se você tem um setup em desenvolvimento, ele aparece aqui. Se você já tem ele disponível para aprovação e os casos aprovados. Quando a gente tem alguma coisa para fazer a aprovação, ele aparece nessa forma aqui, os pacientes em lista. Também tem a possibilidade da gente ver esses pacientes, né, fazendo um filtro. Deixa eu procurar aqui, que eu errei o lugar. Peraí. Ver registros, né? Então, aqui você tem os status de cada caso, se o planejamento está aguardando aprovação, se ele já foi encerrado, se o alinhador está fabricado, e aí você consegue também fazer um filtro aqui para visualizar isso. Vamos supor que eu quero só ver quem eu estou devendo revisão. Então, planejamento completo, aguardando a aprovação. Eu acesso aqui no lápis e eu consigo visualizar os setups aqui que eles estão disponibilizando cada revisão, tá? Então, essa é a página de um paciente, só para vocês terem ideia. Aparecem as imagens nos detalhes, a prescrição que você realizou, as sugestões de mudança de virtualização de planejamento, você anexa os escaneamentos e aqui, se você já personalizou sua etiqueta, aparece o logo da sua clínica. Aqui nessa outra aba histórico é super legal que você consegue acompanhar desde que você enviou, documentação aceita e um lado é você, o outro lado é a Adtech, tá? Então, a cada mudança ficam registrados o que você solicitou como um pedido de revisão aqui do setup e depois, na visualização 3D, os planejamentos. Quando a gente aprova um planejamento, esse planejamento, ele fica só o que você aprovou e os outros desaparecem para a gente não se confundir. Tá? Então, se eu quiser aprovar um pedido, eu coloco sim, e aqui eu já tenho a opção de selecionar quantos alinhadores eu quero, qual vai ser minha troca, se eu quero passivos ou não. Se eu quiser, eu quero quantos, né? Se eu não quero para todos os estágios, quantos eu quero. Então, eu consigo colocar isso tudo aqui também na hora da aprovação, tá? Ó, vamos supor que eu queira mais 5 pares, então eu posso colocar aqui também. Tá? E aí você aprova. Caso você não queira aprovar uma revisão, setup, que seria esse caso aqui, tá? Esse aqui, caso você queira aprovar, você revisa, olha,
faz os ajustes que são necessários, né? E vamos supor que eu não queira aprovar, então eu coloco em não e eu escrevo aqui para o técnico tudo o que eu quiser de alterações para esse tratamento, tá? Feitos os ajustes, eu dou ok e esse caso, esse setup vai para modificação. Ok? Então, essa é a carinha da plataforma Selfie. Nós temos, então, os casos que andam aqui nessa linha do tempo, e você depois tem as informações todas disponíveis por paciente nessa página. Ok? Vamos mudar agora de volta, que eu queria mostrar para vocês só essa plataforma. Deixa eu ver aqui nas perguntas. Oi, Leda, boa noite, tudo bem? Elaine pergunta, boa noite, Elaine. Existe comunicação do software com o Aitero? O que você consegue fazer, Elaine, usando um Aitero? Aqui na clínica nós temos também o Aitero. Você faz a exportação do arquivo STL, que é algo bem simples, tá? Você só pega os arquivos lá no MyAitero, faz a exportação dos arquivos e anexa ali na prescrição. Outra pergunta... Valéria pergunta, quando aprovamos um setup, necessariamente será o último realizado ou a necessidade de selecionar nos qual setup queremos aprovar? Você seleciona, Valéria, ele vai te perguntar, você fez 3. Oi, você está aprovando setup 1, 2 ou 3? Você pode fazer a aprovação de um anterior, sim, não é necessário ser o último, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês só um pouquinho da cara ali da plataforma e mostrar como ela é intuitiva, como ela é fácil para a gente trabalhar. Agora eu vou fazer com vocês algo bem rápido, vou mostrar 2 casos em evolução. Esses casos são casos que não estão finalizados ainda, a gente iniciou o uso do Selfie faz poucos meses, né? Então eu não tinha um caso que fosse legal, representativo para mostrar para vocês, tivesse finalizado, mas eu acho muito válido que a gente assista para ver as mudanças, a evolução, como ela é comum, como ela é igual a qualquer outro alinhador que vocês conhecem, tá? Não perde em nada para nenhum alinhador do mercado. Então, esse é o caso do nosso paciente, Lui, ele tem 41 anos. Aqui, então, a maloclusão dele, né? Ele tinha já bastante lesões aí de abfração, lesões não cariosas, né? Classe 5, uma questão periodontal bastante delicada nos incisivos, já com uma projeção dos incisivos, o que era confirmado pela cefalometria dele, um paciente braquifacial, já com canal tratado, ausência de terceiros molares. Então, aqui a gente vê que os incisivos estavam até bem posicionados, a gente não poderia fazer muita vestibularização, a extrusão já aumentada e o periodonto bastante fino. Um ANB dentro do normal, mas um paciente braque severo, né? Então, o setup que nós organizamos para ele foi um setup de 26 alinhadores. Nós vemos ali as mudanças. É um setup que foi utilizado IPR inferior para não projetar os incisivos, tá? Então, vou pôr aqui novamente o play. Então, o alinhamento, uso de elástico classe 3 do lado esquerdo para ajuste de linha média, trabalhando não com uma expansão verdadeira, mas uma melhora na forma do arco, até porque muitas vezes essas lesões, né, essas recessões gengivais, elas são causadas por um erro, né, um trauma oclusal, um erro ali de forças oclusais, de inclinações dentárias e torques, tá? Então, vamos para o próximo aqui. E aí, ali o relatório do IPR, para vocês verem como ele vem, né, demonstrado, ele vem mostrando que você tem o IPR para realizar... Ui, desculpa que eu ia mover a barra e acabou movendo o slide. Tirar essa barra do zoom da frente. Aqui embaixo, ó, nessa face entre 41 e 31, eu tenho 0,5 de IPR no total, mas vejam que ele é distribuído nos estágios 11, 15 e 19, tá? Então, o relatório do IPR, ele vem tudo isso para a gente seguir durante a evolução clínica. E aí, esse foi um caso que eu acabei registrando na metade do tratamento, no alinhador número 13. Vejam o inicial e o escaneamento no estágio 13. Os attachments, como eu falei, eles são pequenos, né? Geralmente eles ficam ou bem incisais, oclusais, ou no terço médio, já muito dificilmente o laboratório coloca ele no região cervical, já sabendo daquela questão do fitting, do alinhador, da dificuldade em relação a isso. Então, aqui, vamos comparar em outras vistas para a gente ter ideia.
Uma surpresa, uma coisa muito legal que eu tenho avaliado nos meus casos com selfie é a ausência de mordidas abertas posteriores. Muitas vezes eu estou finalizando um caso que é relativamente simples e eu me deparo ali com alinhadores com a mordida aberta posterior, que às vezes dá mais trabalho fechado que tratar o próprio caso, né? Então, essa é uma questão que é muito interessante, mas eu não tenho visto com selfie. Não sei se por causa do estagiamento que o laboratório usa, né, da velocidade de movimentação, ou porque o material, por ele ser um pouquinho mais duro do que o material plástico que a gente tem experiência, ele consegue fazer a expansão sem tanta inclinação, ele consegue levar o dente mais de corpo, tá? Então, eu estou tendo várias surpresas positivas em relação à mordida aberta posterior tratando com selfie. O outro lado também, o alinhamento, esses dentes já bem melhores alinhados, mas a vista oclusal dá para a gente ver um pouco melhor, né? Aqui o alinhamento dos anteriores, a forma do arco sendo melhorada, e o inferior tinha um pré-molar bem para dentro, aqui os anteriores bastante apinhados e angulados, e um resultado já parcial bastante expressivo. Também no sorriso, a gente vê a curva do sorriso dele, como vem planificando, como vem melhorando. E eu achei legal, eu pedi para o doutor Ernesto fazer essa sobreposição que o meu scanner não faz, mas ele tinha um programa, e olha que legal, né? A evolução do início e do final, né? Do final não, desculpa, do meio do tratamento da etapa 13, tá? E olhem no posterior, como eu falei para vocês, né? Que a mordida ela vai se mantendo, mesmo com a expansão dos pré-superiores. Isso eu tenho achado muito interessante. Olha aquele pré-molar, olha a forma do arco, do quadrante 4, como melhora, o alinhamento dos incisivos, né? Então, um comparativo bem expressivo em relação a essa evolução. E aí, eu fiz outra comparação estática para vocês com o escaneamento da arcada inferior e a intrusão dos inferiores anteriores, né, com a correção dessa curva de SP, que foi solicitada ali no setup, e sem vestibularização, porque eu apliquei IPR. Então, a capacidade de intrusão do alinhador também ali demonstrando ser bastante eficiente, tá? Vou mostrar um outro caso em evolução para vocês, aí agora de uma complexidade um pouquinho maior, uma paciente jovem que não aceitou fazer absolutamente nenhum procedimento cirúrgico, então ela foi planejada com um setup de distalização, né, dos dois arcos, com uma retração do segmento anterior e uma intrusão desse segmento anterior superior. Então, essa era a condição que nós tínhamos, um arco que aceitava a expansão, um arco que precisava lingualizar os incisivos, mas que tinha um problema, né, ser um paciente dólico severo, uma mordida aberta ali, né, um perfil biprotruso. Olha lá, o FMA dela de 32,5, os incisivos bastante vestibularizados, o ANB nem era tão ruim, mas era um ANB já de classe 2, né, padrão 2. E a extrusão do incisivo inferior boa. Então, esse que eu falei para vocês que era o viewer bem antigo, ó, que nós tínhamos lá quando nós iniciamos o piloto, mas como foi programado esse tratamento? Ele foi programado com distalização sequencial dos dois arcos, os 4 M-arcos, com intrusão dos anteriores e um jump vertical ao final do tratamento, né? Então, eu abri a mordida posterior com intrusão, além da distalização, e no final, como ela é uma dólica, eu estava querendo reduzir um pouquinho a dimensão vertical, tá? Então, esse planejamento é um planejamento bastante audacioso. Então, para fazer esse auxílio, eu coloquei ganchos, né, de classe 2 e 3 ali na arcada superior e inferior, planejando colocar 4 parafusos extra-alveolares. No relatório de sobreposição, era bastante retração que eu estava projetando. Obviamente, nós sabemos que o virtual, ele desenha muito mais do que entrega a parte clínica, né? E eu achei muito legal receber esses comentários lá do laboratório do Centro de Planejamento, dizendo, eu tinha pedido um jump, né, que era o jump vertical, paciente dólico, às custas da intrusão posterior, tinha colocado os recortes para usar com os parafusos, então, nos pré-molares, para fazer a ancoragem dupla dos arcos.
A velocidade eu pedi para aumentar, eu mudei o estagiamento e ele falou para mim que estava ficando pouco previsível, mas eu sabia que eu ia usar ancoragem esquelética, então eu consegui aumentar um pouquinho a velocidade para tratamento, para não ficar um tratamento super extenso. E eu adorei que ele me falou que o caso era complexo para tratar com alinhadores, e de fato é, né? Quando a gente olha um caso, você vai pensar, nossa, mas seus primeiros casos de stealth, você vai fazer uma birretração com parafuso de estalização sequencial acelerada e jump para fazer intrusão, mas nós temos que lembrar que também nós já temos uma experiência com alinhadores, e aí nada muda quando nós fazemos o planejamento, muito pelo contrário, a gente pode utilizar todo o know-how que você tem de anos e empregar num novo sistema, tá? E testem para ver se ele também te entrega, que essa é a melhor fase aí, né, da nossa experiência, tá? Então, aqui nesse caso, nós colocamos os parafusos e a paciente tinha um perfil bastante colaborador, eu pedi para ela encaixar os elásticos do cut ao parafuso. Nesse caso, preferimos fazer dessa forma também, porque eu queria um componente intrusivo, uma resultante intrusiva nesse alinhador, né, pelo planejamento que nós tínhamos programado. Então, se eu colocasse isso num botão ou num power arm, muito horizontal aqui, eu não teria esse efeito. Então, eu coloquei no alinhador para ancorar todo o segmento, não só a distalização, como também a intrusão do arco superior, tá? Depois disso, então, eu vou mostrar para vocês a evolução desse caso em 4 meses, lá no alinhador número 11, fazendo trocas a cada 10 dias, né? Então, olhem só o que era o setup do estágio número 11 e clinicamente o que a gente estava acompanhando aqui no escaneamento. No arco inferior também, bilateralmente, o lado esquerdo com uma distalização até maior, né? E o lado direito aqui também ainda acompanhando a distalização bem. Na vista lateral, muito tranquilo de ver, não só a distalização sendo entregue, como também a intrusão superior. Olha como o dente ele vai subindo de oclusão, abrindo um pouco essa mordida, para possibilitar que nós fizéssemos depois aquele nosso jump vertical. Tá? E o lado direito também ali sendo entregue, né? Não só a distalização, ver claramente os espaçamentos, né? E também a abertura da mordida, tá? Para um posterior jump. E aí, frente a esse questionamento do centro de planejamento, a gente tem que sempre se perguntar, mas quem trata? O aparelho ou o ortodontista, né? Então, quando a gente vê uma necessidade, um planejamento desafiador, ele será com qualquer marca de alinhador, tá? Então, somos nós, como profissionais, que devemos definir quais são as nossas condutas, qual é o nosso arsenal de armas ali para você conseguir entregar o resultado e a forma como você vai ditar, orquestrar aquele planejamento, fazer as personalizações para que a gente realmente entregue o resultado, tá bom? Então, quando eu penso sobre o modelo do self, né? Eu vou relembrar aqui o que nós falamos em relação ao self-branding, que é uma grande vantagem do in-office. Acredito que tenham colegas que façam os alinhadores em office, e aquela história do in-office possibilitar que você faça a sua personalização de embalagens, caixas, tudo isso, hoje o self, sendo um full service que me dá a facilidade de fabricação e a qualidade, eu não preciso dominar um software de planejamento, eu não preciso montar um laboratório para ter nada disso, né, desse self-branding. Então, ele une o self-branding do in-office, ele me dá a facilidade, a qualidade de fabricação dos alinhadores full service numa grande fábrica, numa empresa de manufatura. Ele me permite a transparência, que é o que eu falei, uma clínica de multimarcas, né? Eu não ofereço só um produto, eu não vendo só um produto na minha prateleira. E a opção do preço, né? Eu posso oferecer 2 produtos de preços diferentes e isso não quer dizer que a qualidade do meu serviço caiu ou que a minha marca está inferior, tá? Então, isso para mim, esses 4 itens aí se reunindo, foi o que eu entendi como self. E aí a pergunta que eu falo para vocês é se isso cabe no seu negócio. Porque quando nós pensamos nas vantagens, pode ser que isso seja bacana, mas que não caiba no seu negócio. Então, essa é a pergunta que eu deixo para vocês hoje aí na aula. Se isso tudo cabe no seu negócio. Se cabe no seu negócio você ser multimarca, você trabalhar com várias empresas e poder personalizar a cada
necessidade, não só financeira, mas clínica do seu paciente, como você quer tratar. Ah, é um caso que eu preciso de bastante expansão. Será que um alinhador um pouco mais rígido, ele não é mais interessante para ter um melhor controle do torque, né? Há um paciente periodontal que ele precisa fazer forças muito mais suaves. Será que um alinhador mais mole não pode ser mais interessante, mais macio, como é um fio elástico? Ah, é um paciente que tem a coroa curta. Será que um alinhador que tem um recorte mais alto, que ele abrace mais a região retentiva do dente, não pode ser mais vantajoso, né? Então, o que eu pergunto para vocês é por que não usar o melhor de cada marca que o mercado oferece, né? Então, aqui no nosso consultório, né, usando essa ideologia sempre da Abralo, nós escolhemos trabalhar com duas marcas. Por quê? Também, muitas vezes, se você resolve trabalhar com todas as marcas do mercado, o que acontece é que você também fica escravo da educação. É difícil a gente pegar o know-how em uma marca. Imagine em duas, imagine em três, imagine em quatro. Então, quando a gente acaba investindo na educação, a gente tem que eleger qual é a marca que melhor se encaixa no nosso negócio, tá? Antes de falar da jornada selfie aqui na Team One, que é a nossa educação, eu vou abrir o chat só para ver as perguntas que ficaram ali para trás. O Dirceu perguntou, tem suporte clínico? Tem suporte clínico. A Adtech tem um setor clínico de suporte, mas toda a educação, Dirceu, ela vai ser feita através dos clubes. Hoje eu estou dando aula para vocês aqui e eu vou falar do clube da Team One, que é o clube que eu sou responsável aqui na empresa em parceria com a Selfie. Mas vocês terão outros clubes também para vocês escolherem. Ver o mentor que mais se adequa ao seu perfil de educação. São vários doutores, professores, bem experientes com sistemas de alinhadores como nós somos, para oferecer a educação para a Selfie, tá? A Fernanda pergunta, como funciona o suporte para nos ajudar a fazer o planejamento? Ah, Fernanda, é a mesma pergunta do Dirceu, né? Então, vocês terão um clube. Para ter suporte, vocês precisam entrar num clube de educação, para vocês conseguirem esse acesso a esse suporte. A Elisa perguntou, oi Elaine, o passaporte a gente obtém fazendo curso ou o curso é complementar? O passaporte é pela loja da Adtech, não tem nada a ver com o clube, e a educação que é complementar, tá? Se você quer o suporte, o acompanhamento na educação por um mentor, vocês precisam participar de um clube para se educar. A Marli colocou ali os dados para fazer o passaporte, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês, entrando no clube da Team One, o que é que vocês têm de vantagem, tá? Então, a Team One, ela vai oferecer para vocês, com a mesma experiência que nós já temos e trabalhamos com a educação de Invisalign, a gente duplicou a nossa educação para trabalhar com uma outra marca. Lembra que eu falei para vocês como eu acho interessante ser uma empresa multimarcas? Então, hoje a gente não trabalha só com a educação do Invisalign e a gente também não vai deixar de trabalhar, porque esse é o nosso know-how de mais de 15 anos, tá? Então, a gente vai ter a educação na Team One duplicada para Invisalign Selfie. Provavelmente, nessa semana, o nosso site também ele já duplique para vocês conseguirem essas opções, de acordo com a marca do alinhador que vocês estão trabalhando. A Luciana perguntou se o planejamento somos nós quem fazemos. Não. O planejamento, a gente faz a consultoria, a gente faz a educação. O planejamento, ele é enviado por vocês, né? E quem desenvolve, quem desenha é o Centro de Planejamento da Selfie, que fica em Muriaé, em Minas Gerais, sob comando do Dr. Ernesto Rodrigues, que é um excelente professor e ortodontista. Tá? Então, não somos nós que fazemos os setups, se era essa a sua dúvida. Tá bom, Luciana? Se não for isso, coloca para mim lá o detalhe da pergunta. Então, a jornada selfie, o que que é? Esse curso, né, que a Team One vai oferecer, já fizemos algumas versões em 2022, mas em 2023 a gente já está entrando com uma agenda, ela aperfeiçoa você na prática para trabalhar com a plataforma selfie. Então, você pode só adquirir o passaporte e tocar by yourself. Você quer fazer tudo sozinho, você não precisa fazer parte de um clube. Mas se você quiser apoio, suporte para trabalhar na plataforma e usar os produtos da Selfie, uma das opções é fazer a jornada Selfie aqui com a Team One, tá? Então, entrando
no Clube da Team One, através da jornada selfie, vocês têm TPS gratuito por 3 meses para os casos selfie. Então, todos os casos que vocês mandarem nos primeiros 3 meses, eu vou revisar com vocês gratuitamente. Eu vou entrar uma vez, duas, vamos nos comunicar pela plataforma, que tem lá a plataforma da mentoria. Tudo dentro da plataforma, vocês enviam o setup para mim, eu recebo, eu modifico com vocês, a gente se comunica via um chat dentro da plataforma Selfie. Isso é a mentoria do clube, tá bom? Depois desses 3 meses de TPS gratuito, que é essa fase, vocês têm o TPS Selfie na Team One, que a gente já faz a consultoria há mais de 10 anos, com 30% de desconto. Então, cada caso existe um valor com desconto se você faz o TPS Selfie. Existe também um grupo no WhatsApp que nós vamos manter com os mentores para esclarecimento de dúvidas clínicas. Então, o suporte é em tempo real. Tá com dúvida? Manda no grupo. A gente tem, nossa equipe da Team One vai estar ali dentro do grupo respondendo para vocês essas dúvidas clínicas, tá? Webinars mensais com o nosso grupo da jornada e o mentor, que é exclusivo para esse grupo da jornada, para a gente fazer a revisão dos setups de vocês, só que de forma guiada, compartilhada. Além disso, dentro da programação da Team One, a gente vai ter aqueles webinars mensais abertos, que a gente sempre faz, né? Com dúvidas clínicas e revisão com CleanViewer. E outros cursos, todos os alunos que fazem parte do Clube da Team One vão ter 10% de desconto, tá? Então, para o ano que vem, nós estamos lançando 3 modelos de jornada selfie. Os 3 modelos são, o primeiro deles chama-se aplicação, o segundo, inspiração, e o terceiro é o modelo transformação da jornada selfie. A aplicação, que é o modelo número 1, ela é indicada para o ortodontista que já usa o sistema de alinhadores, tem bastante familiaridade, não tem dificuldade. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai assistir um vídeo gravado, são videoaulas, né? E ele tem direito, então, a mesma questão das revisões, os webinários, mas ele não tem aulas ao vivo interativas, tá? Ele vai ter só o material gravado. É o cara que já está usando e só quer aplicar o sistema selfie. Segundo modelo de jornada selfie da Team One é a inspiração. Ele é indicada para doutores que já têm uma experiência, mas que querem a indicação clínica, ver demonstrar, quer ver usar o selfie em casos clínicos, querem aulas. Então, a gente vai fazer isso num curso presencial de 8 horas aqui no espaço da Team One e vai também manter os webinários mensais. Além desse webinar mensal com o grupo, que é ao vivo aí, né? Tem as revisões de CleanViewer inclusas por 3 meses, gratuitas, e depois também tem o desconto se quiser fazer o TPS. Tá? Se não quiser fazer o TPS, as dúvidas clínicas a gente faz no grupo, mas se você quiser que o mentor entre no seu caso, a gente também tem essa opção de consultoria. E o terceiro é a transformação, indicada para um ortodontista que ainda não tem muita experiência no sistema de alinhadores. Então, além do curso presencial que a gente vai fazer as peculiaridades do sistema selfie, nós vamos entrar um pouquinho antes, ensinar um pouquinho de digitalização, escaneamento, abordar biomecânica com alinhadores, protocolos de tratamento de classe 1, 2, 3, mordida aberta e profunda com alinhadores, falar da previsibilidade dos movimentos, então dar um pouco mais de base para o doutor que quer se transformar para o digital usando o selfie. Então, esse é um curso presencial de 2 dias, também tem webinars mensais com o grupo, ao vivo, e depois também tem os descontos para TPS, depois que passa o período de TPS gratuito. Tá bom? Então, só para vocês entenderem, nós teremos 3 modelos de jornada selfie para o ano que vem, para atender ao perfil do ortodontista que quer fazer a educação conosco aqui na Team One. E a mentoria é algo exclusivo de quem faz a jornada selfie. Então, se vocês fizerem a jornada selfie com a Team One, vocês, antes de aprovar um caso, vocês podem entrar lá do ladinho na mentoria e solicitar a mentoria. Então, o seu caso é compartilhado diretamente conosco e nós vamos revisar esse caso com vocês, fazer as mudanças, sugestões, usando a nossa experiência em consultoria e planejamento. Tá? Tudo para deixar esse caso mais redondinho para vocês entregarem o resultado.
ok? Tem o chat lá da mentoria, ó, que vocês conseguem conversar conosco, e ali vocês verão, então, a parte do clube também dentro da plataforma. Então, só para lembrar como funciona, vocês podem entrar depois no nosso site, a Camila vai disponibilizar todos os banners ali dos cursos que estiverem disponíveis na página da Team One, tá? Então, o site é team1.one, então vocês vão ver ali os cursos, né? Em fevereiro, só para marcar na agenda, a gente já tem o modelo 2 para dia 2/2, e o modelo 3, que é a Jornada da Transformação, em março, dia 9 e 10 de março. Essas são as primeiras datas aí da Jornada Selfie da Team One para 2023. Deixa eu ver aqui no chat, tem alguma pergunta. A Fabiane perguntou, boa noite. Tudo bem, Fabiane? Obrigada pela participação. No Self, podemos tratar qualquer caso? Fabiane, você pode tratar, sim, qualquer caso que respeite a sua experiência com alinhadores, tá? Porque, como eu comentei, ele é mais uma marca de aparelho, mas sempre quem vai tratar é o ortodontista. Então, você pode, sim, tratar qualquer caso, desde que respeite a sua experiência. Combinado? Luciana colocou, minha dúvida é essa, se a gente não mexe na plataforma no planejamento e sim vocês. Não, não, não. Se você fizer a mentoria, você vai ter essa plataforma, essa revisão guiada. Eu vou comentar contigo, você vai comentar comigo, a gente vai discutir o caso. Mas a plataforma, quem mexe são vocês, né? Se for um caso compartilhado em mentoria, sim, eu posso mexer e você pode mexer. Se você quiser que eu modifique, faça as mudanças, eu posso fazer isso também, tá bom? Mas as mudanças, como a gente viu ali naquela caixinha, aprovar o setup? Não, quem escreve é o doutor. Tá bom, Luciana? Não sei se ficou claro isso aí. Se não tiver ficado claro, depois me escreve ali no Instagram ou no meu e-mail que eu explico novamente também. Lembrar sempre que os alunos da Team One, que já são nossos alunos ou que são afiliados da Abralo, tem sempre 10% de desconto em todos os nossos cursos. Então, para começar, a jornada também já entraria com desconto. Tudo bem? Dúvidas, gente? Eu vou deixar meus contatos aqui, o Instagram, não só o meu, mas da Team One, da clínica, da Abralo, para vocês conhecerem, e o e-mail da Camila, qualquer dúvidas que vocês tiverem em relação aos cursos da jornada, ao clube, tá bom? Fernanda perguntou, casos complexos, você acha que financeiramente é mais vantajoso com o Invisalign? Fernanda, se você precisar de 5 anos de alinhador, eu acho que é. Tá? Agora, assim, se você não sabe se o paciente vai aderir, se o caso é aquele tratamento que você está fazendo 99 alinhadores, aí pode ser mais interessante usar um pacote, né? Aí usar a vantagem do pacote, que é onde a outra empresa vai ter prejuízo na realidade. Mas pode ser mais interessante para o doutor, sim. Combinado? Marli, tá aí Doutora ainda? linda, tô firme e forte. Aliás, eu já tô com pós-graduada com você em horta, hein? E olha que eu não sou nem dentista, sou publicitária. Que coisa boa! Tentei não Você atrasar tem muito o nosso webinar, mas passar o máximo de informações, que eu acho que não só a parte da plataforma, uma pitada do financeiro, mas até a parte clínica, essas primeiras impressões comparando sistemas, é algo que acho que o ortodontista sempre gosta de saber, tá bom? Espero Exatamente. que tenha atendido as Obrigada, doutora. necessidades. Obrigada. Olha, mais uma vez com maestria, eu recebi aqui tantos elogios dos doutores aqui no meu celular, e os gerentes estão presentes também da Adtec, tá o Dani, tá o Alê, tá a Claudinha, o Fê, o Ricardo, o Edu também está. Doutora, gratidão, né? Só Obrigada. posso te agradecer. Quem ganha são os doutores, eu tenho certeza. Somos nós também que aprendemos muito com vocês. E eu tenho certeza que com essa explanação que você deu, muitas dúvidas foram solucionadas. E o que for aparecendo, a gente vai conversando. E, doutores, saibam que seja selfie, liberte-se. Eu falo para os doutores, é uma grande oportunidade que todo mundo tem de revolucionar esse mercado e trazer acesso ao seu paciente e ao próprio doutor também, né, doutora Elaine?
É isso mesmo, eu que agradeço, o time aí da Seja Selfie é muito legal, pessoal acessível, pessoal gente boa, eu tenho certeza que vocês vão ter excelente experiência como clientes também da empresa, tá? É tudo muito novo, como a Marli falou, as coisas explodiram de repente, né, Marli? Sim, Mas eu doutora. acho que é algo que tem tudo para dar certo e a gente vê a evolução de vocês e o esforço a cada dia também. Então, parabéns aí pelo que vocês estão desenvolvendo aí no mercado, viu? Obrigada, doutora, com a participação de vocês. Eu coloquei ali no chat o meu telefone, porque o doutor que entrar em contato comigo, eu vou passar diretamente para o gerente da área, ali ele vai adquirir o passaporte com o gerente, vai ter todas as informações, É concentrei em mim para ficar mais regionalizado, fácil. né, Má? É Isso, e aí a regionalizado. gente dispara, tá bom? Beleza. E tem só mais uma pergunta Ah, ali que é da Elisa. A Elisa colocou se a mentoria é gratuita e está inclusa no valor dos 450. Elisa, a mentoria ela é gratuita se você participa de um clube, entendeu? Se você participa de um clube, o seu mentor ele vai ser responsável pela sua mentoria e aí é gratuito. De qualquer forma, cada clube vai ter uma forma de trabalhar. Tem clube que vai cobrar X para entrar, tem clube que vai dar o curso. Aqui na Timon nós decidimos que para entrar no nosso clube seria legal o doutor fazer sim a jornada, e a jornada são esses 3 modelos que eu apresentei. Por quê? Não adianta eu colocar você no meu grupo do meu clube e eu não fornecer para você nenhuma informação para que você possa se desenvolver no sistema. Por isso que nós resolvemos criar um curso que é essa jornada selfie, nesses formatos, dependendo do perfil do profissional, para que você possa entrar com a gente na educação, tá bom? Então, a mentoria ali ela é gratuita desde que você participe do clube da Team One. Daí você pode escolher qualquer um dos modelos da jornada, dependendo do seu perfil de profissional. Combinado? A Camila, gente, deixou o e-mail dela ali, ó, camila com k@team1.one. Qualquer coisa que vocês precisem e a gente não tenha conseguido deixar claro, pode entrar em contato que ela ajuda vocês nas informações. E a Marli também, tá bom? tamo junto. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Boa noite a todos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Beijo. Tchau, tchau, tchau. doutores. Obrigadão, doutora.